voyons. nem aquilo que estamos a Mais ver. les cieux, Mas os c'est céus Jésus-Christ. é Jesus C'est lui Cristo. qui était descendu. É aquele que Donc desceu notre pays, como nosso là où país. Dieu veut nous amener, Onde Ele quer nos c'est levar. dans Jésus-Christ. É em Jesus C'est Cristo. Jésus-Christ. É Jesus Il Cristo. n'est pas seulement un homme, Não é mais apenas il um est aussi homem. un pays. Ele também é um Il país. n'est pas seulement un homme, Não é apenas um mais il est homem. aussi un pays. Também é um país. Lorsque tu entres dans ce Quando pays, você entra nesse país, lorsque tu vis dans ce pays, quando você vive no lorsque tu mesmo, demeures dans ce quando pays, você demora no c'est seu alors que país, tu verras le lait et le miel. é no instante que verás o leite e C'est o alors que mel. tu verras le lait et le É no miel. instante que verás o leite e Le o lait et le mel. miel, c'est en Jésus-Christ. O leite e o mel encontram-se Tu em dois Cristo. entrer en lui. Deves entrar Tu dois nele. vivre en lui. Deves viver Tu dois nele. demeurer en Jésus. Deves C'est demorar em alors que tu Jesus. verras É l'abondance. ali que verás a C'est abundância. alors que tu verras É ali l'abondance. que verás a La abundância. richesse de notre A pays. riqueza do nosso Je n'ai país. pas assez de temps pour décrire tout Não ça. tenho tanto tempo para La Bible descrever. nous dit ceci. A Bíblia vai dizer o Lorsque je suis seguinte. en train de voir dans le Nouveau Testament, Quando eu vejo no Novo le Nouveau Testamento, Testament nous no montre Novo pas la Testamento richesse está nos mostrar a riqueza. comme les biens de ce monde. Como os bens desse mundo. Lorsqu'on parle de la richesse, Quando nos fala da le riqueza, Nouveau Testament no Novo ne nous Testamento, montre pas la richesse não nos mostra a comme les riqueza biens de ce monde. como os bens desse La Bible me mundo. dit la miséricorde c'est une richesse. A Bíblia está dizendo que misericórdia é La uma grâce c'est riqueza. une richesse. A graça é uma La riqueza. sainteté est une richesse. A santidade é uma La riqueza. substitution c'est une richesse. A submissão é uma Je voudrais riqueza. dire à quelqu'un, Eu queria dizer a uma pessoa, aidez-moi ce soir, je vais marcher avec ces deux pieds. me ajuda que esta Je tarde serai volta en com os doutrine. pés. Estarei na Et je serai en doutrina. prophétie. Estarei na profecia. Je dirais à quelqu'un, Vou dizer a alguém, lorsque j'entre dans la Bible, eu quando entro na principalement Bíblia, dans le Nouveau Testament, principalmente no je Novo ne vois pas la Testamento, richesse. eu não vejo a Comme nous riqueza. pouvons les déterminer, Como comme podemos nous pouvons les escrever? décrire, Como podemos comme nous pouvons escrever? les définir dans ce Como monde. podemos lhe definir nesse mundo? Voilà pourquoi, Por esta razão, dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 12, no livro de verset 22 plutôt, Provérbios, Proverbe est en train de nous dire, o provérbio está nos dizer, Salomon est en train de nous e expliquer, Salomão está nos explicar. Alléluia, Amém. c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. É a bênção do Senhor que enriquece. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. É a bênção do Senhor que enriquece. C'est quoi la bénédiction? O que é a bênção? C'est quoi la richesse? O que é a Lorsque riqueza? je regarde cette E écriture, quando eu estava vendo essa je vois que la escritura, bénédiction, ce n'est pas la richesse. eu vejo que a bênção Je é a vois qu'il y a des riqueza. choses. Eu vejo que há duas Je vois qu'il y a coisas. des choses. Eu vejo que há duas Il faut coisas. d'abord être dans la bénédiction. É preciso que esteja na C'est alors que bênção. tu auras la richesse. É preciso que terás a Il faut d'abord riqueza. être dans la É bénédiction. preciso estar na C'est alors que tu bênção. auras la É richesse. preciso que C'est terás la a bênção. bénédiction qui enrichit. É a bênção que Il n'y a pas enriquece. l'enrichissement sans la bénédiction. E não há enriquecimento La sem bénédiction, c'est bênção. Jésus-Christ. A bênção é Jesus La Cristo. bénédiction, c'est Jésus-Christ. A bênção é Jesus Ah, tu Cristo. ne comprends pas, Não j'appelle dá para Marie. entender? J'appelle Marie. Eu chamo Maria. Marie devant Elisabeth. A Maria perante Elizabeth. Marie est en train de me dire A ceci. Maria estava me dizendo o seguinte. Moi aussi, je ne comprends pas. Eu também não entendo. Comment est-ce qu'Elisabeth me dit que je suis béni? Como é que Elizabeth está me dizendo que estou abençoada? Elisabeth dit à Marie, Elizabeth tu dizendo a es bénie Maria, entre toutes les femmes. estás abençoada entre todas Tu as es bénie mulheres. entre toutes les femmes. Estás abençoada entre todas Je as demande à mulheres. Elisabeth, Ele pergunta tu a as des problèmes ou Elizabeth. quoi? Tens preocupação? Elisabeth me dit, je n'ai pas de problème. Elizabeth responde que não tem Lorsque problema. j'entre dans la maison de Eu Marie, quando entro na casa de Maria, je vois les clous. eu vejo que Dans la maison de Marie, há je vois les marteaux. pregos, Dans la há maison de Marie, martelo na casa de je vois les Maria. tabourets. Há vezes e Dans la maison de Marie, na casa je de peux voir Maria. les bois. Eu vejo que há madeiras. Mais Elisabeth me dit, Mas tu Elizabeth es me bénie disse entre toutes les que femmes. estás abençoada entre todas as Ah, ce n'est mulheres. pas vrai. Isso não é verdade. Je laisse Marie. Eu deixo Marie, je Maria. vais revenir. Eu vou Je voltar. pars chez Jacob. Eu vou até Je Jacó. pars dans la Eu maison vou na casa de Jacó. d'Isaac. Na casa de Isaac. Je vois Esaü. Eu só vi Isaú. Esaü est en train de pleurer. Isaú que estava chorando. Papa, c'est seulement une seule bénédiction que tu avais. Que pudesse falar apenas uma bênção. Papa, c'est toute la bénédiction que tu avais. Após de todas as bênçãos que Je ele demande à tinha. Esaü pourquoi tu pleures. Ele pergunta para mim estás a chorar. Jacob est parti, il a tout laissé. Jacó foi e deixou tudo. Jacob est parti, il n'a rien Jacó pris. se foi e não levou nada. Il a laissé le bien de papa. Ele levou todos os bens dos Il a pais. laissé tout l'héritage. Ele deixou toda a Il riqueza. a laissé tous les troupeaux. Ele deixou toda a Il est parti herança. dans le vide. Ele foi de mãos Mais nous voyons danadas. Esaü. E nós vimos Esaü est en Isaú. train de pleurer. Ele estava a chorar. Papa, c'est seulement une seule bénédiction que tu avais. Enquanto apenas uma C'est só par bênção là que je pequena. comprends. É nisso que eu estou La entendendo. bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. A bênção não são os bens La materiais. bénédiction, ce n'est pas les biens A matériels. bênção não são os bens materiais. Achète la
maison comme tu veux. Podes comprar casa. Achète des voitures comme tu veux. Podes adquirir Mais carros. ce n'est pas la bénédiction. Mas não é a Il y a bênção. ceux-là qui ont construit des maisons. Há pessoas que Il y a construíram ceux-là qui ont casas. construit des buildings. Há pessoas que Mais ils sont construíram dans la casas, malédiction. mas estão na Mais ils sont dans maldição. les péchés. Estão no pecado. J'aimerais dire à quelqu'un, Eu queria dizer a je alguém. retourne vers Marie. Eu volto a Je Maria. retourne vers Marie. Eu volto a Maria. Je demande à Marie, Eu questiono a comment ela. Elisabeth te disait que tu es béni. Como que Elizabeth dizia que está Marie me répond abençoada. prophète. E quando ele Ce vai n'est pas mostrar à o cause de profeta, moi. nem por causa Mais de c'est la mim, grossesse que je porte. mas é a gravidez C'est que eu le fils que je carrego. porte en moi. É o filho que eu J'ai carrego un em fils mim. qui est béni. Eu tenho um filho que J'ai é un fils qui s'appelle particular. la bénédiction. Eu tenho um filho que J'ai tem a un fils en benção. moi. Um filho que é J'ai em un mim. fils en moi. Um filho que há em La mim. bénédiction, c'est un fils. A bênção é um filho. La bénédiction, c'est un fils. A bênção é um filho. Si tu as les fils, Quando tens um c'est filho, alors que tu es béni. é naquele momento que Si tu tu as les abençoado. fils, Tens um c'est filho. alors que ta vie est bénie. É que a sua vida está Si tu as les abençoada. fils, Tens um c'est filho. alors que ta vie peut changer. A sua vida vai Si tu as mudar. les fils, Quando tens um c'est alors filho, qu'on peut dire que tu es béni. é naquele instante que você quer Ça ser me donne abençoado. beaucoup. Isso está me Lorsque admirando. je vois beaucoup de chrétiens Quando eu vejo